Fixação de cargas nos sistemas drywall. Os sistemas Knauf Drywall podem receber cargas de esforços de cisalhamento, que são esforços rentes à parede, e também cargas de esforços de momento, que são esforços afastados da parede. Aqui serão exemplificadas instalações de cargas encontradas de forma mais frequente em ambientes residenciais e comerciais, como fixação de quadro, TV, bancada de pia, barra de apoio, extintor de incêndio em paredes, além de fixação de cargas leves e pesadas em tetos. Fixação de TV em parede drywall Knauf. A fixação da TV pode ser feita com suporte fixo ou articulado. TV com suporte fixo. Este tipo de suporte realiza um esforço cisalhante na parede e sua fixação pode ser feita diretamente na chapa de drywall com bucha metálica basculante. Primeiro é preciso realizar a marcação do local e o posicionamento do local onde será instalada a TV. Após a definição do local onde será instalada a TV, com o auxílio de uma furadeira, é realizado um furo com a broca. O diâmetro precisa ser o mesmo da bucha a ser utilizada. Para essa solicitação de esforço, considerando apenas uma chapa de drywall instalada no sistema, é preciso usar a bucha de expansão direta, que será fixada diretamente na chapa. Colocar a bucha de expansão nos furos realizados e logo após aparafusar o suporte na parede com parafusos apropriados para as buchas de expansão utilizadas. Após a fixação do suporte, a TV pode ser posicionada sobre o mesmo. TV com suporte articulado. Este tipo de suporte realiza um esforço de momento na parede. Para sua fixação, são necessários um reforço metálico e bucha metálica basculante. Sendo assim, o primeiro passo é posicionar e fixar o suporte de carga. Para isso, é feita a marcação do local e instalação da TV. A instalação do suporte metálico é feita com parafuso LA, também chamado de parafuso metal-metal. Após a instalação do suporte de carga, é realizada a marcação do local onde será instalado o suporte articulado para a TV. Definida a posição, marcam-se os furos onde serão colocadas as buchas. Com o auxílio da furadeira, são feitos furos com broca. O diâmetro precisa ser o mesmo da bucha utilizada. Depois dos furos, são colocadas as buchas metálicas basculantes. Parafusar o suporte na parede com os parafusos apropriados para buchas basculantes. Após a fixação do suporte, a TV deve ser posicionada. Quadro até 10 kg por ponto. Para essa solicitação de esforço, considerando apenas uma chapa de drywall, utiliza-se a bucha parafuso, que pode ser fixada diretamente na chapa. Inicialmente, é preciso realizar a marcação e posicionamento do local onde será instalado o quadro.
Após a definição do local onde será instalado o quadro, com uma chave de fenda é feita a fixação da bucha-parafuso. Fixar na bucha parafusos apropriados. Após a fixação da bucha e do parafuso na parede, colocar o quadro. Pia com bancada. Este tipo de suporte realiza um esforço de momento na parede e sua fixação necessita de reforço metálico e bucha basculante metálica. Para essa solicitação de esforço de momento, utiliza-se o suporte de carga Knauf. Sendo assim, primeiro é necessário posicionar e fixar o suporte de carga, realizando a marcação e posicionamento do local onde será instalada a bancada. A instalação do suporte metálico é feita com parafuso LA, também chamado de parafuso metal-metal. Após a colocação do suporte de carga, é realizada a marcação onde será instalada a bancada. Para o apoio e fixação da bancada, é usada mão francesa. Para o apoio frontal da bancada e na lateral, é utilizada cantoneira metálica. Definida a posição, são marcados os furos onde serão colocadas as buchas. Com o auxílio da furadeira, são feitos furos com broca. O diâmetro precisa ser o mesmo da bucha utilizada. Depois dos furos, são colocadas as buchas metálicas basculantes. Parafusar a mão francesa e a cantoneira na parede com parafusos apropriados para buchas basculantes. Para melhor ajuste na fixação, é utilizada a cantoneira 25x30 na parte frontal da bancada. A colocação desta cantoneira na parede é feita com parafusos trombeta. Após a fixação dos suportes, a bancada pode ser instalada. Barra de apoio banheiro. Este tipo de suporte realiza um esforço de arrancamento na parede e, para sua fixação, é necessário reforço metálico e bucha metálica basculante. Para essa solicitação de esforço de momento, utiliza-se o suporte de carga Knauf. Sendo assim, primeiro é necessário posicionar e fixar o suporte de carga, realizando a marcação do local e o posicionamento do local onde será instalada a barra de apoio. A instalação do suporte metálico é feita com parafuso LA, também chamado de parafuso metal-metal. Após a colocação do suporte de carga, é realizada a marcação do local onde será instalada a barra de apoio. Com o auxílio da furadeira, são feitos furos com broca. O diâmetro precisa ser o mesmo da bucha utilizada. Depois dos furos, são colocadas as buchas metálicas basculantes. Parafusar a barra de apoio com parafusos apropriados para buchas basculantes. Fixação de extintor de incêndio em parede drywall Knauf. A fixação do extintor em paredes é feita através de um suporte próprio. Este tipo de suporte realiza um esforço de momento na parede e sua fixação precisa de bucha metálica basculante. Primeiro realiza-se a marcação e o posicionamento do local onde será instalado o extintor.
Com o auxílio da furadeira, são feitos furos com broca. O diâmetro precisa ser o mesmo da bucha utilizada. Para essa solicitação de esforço, considerando apenas uma chapa de drywall instalada, utiliza-se bucha metálica basculante, que é fixada diretamente na chapa. Colocar a bucha basculante no furo realizado. Fixar o suporte na parede com parafusos apropriados para a bucha utilizada. Após a fixação do suporte, o extintor pode ser posicionado. Fixação de cargas em sistemas de tetos drywall Knauf. Cargas até 3 kg. As fixações de cargas de até 3 kg podem ser feitas diretamente nas chapas de drywall do teto. Aqui será exemplificada a instalação de uma luminária com peso inferior a 3 kg. Primeiro realiza-se a marcação e o posicionamento do local onde será instalada a luminária. Com auxílio da furadeira são feitos furos com broca. O diâmetro precisa ser o mesmo da bucha utilizada. Para essa solicitação de esforço, considerando apenas uma chapa de drywall instalada, utiliza-se bucha de expansão direta, que é fixada diretamente na chapa. As buchas de expansão são colocadas nos furos realizados e após aparafusar a luminária no teto com parafusos apropriados para as buchas de expansão utilizadas. A fixação de cargas superiores a 3 kg não pode ser feita diretamente na chapa de drywall do teto. A instalação deve ser feita em uma estrutura auxiliar. Aqui será exemplificado o uso de uma vara rosqueada como estrutura auxiliar. É realizada a marcação do posicionamento onde será instalada a estrutura auxiliar. A ancoragem universal é fixada diretamente na estrutura da edificação com parafusos nas buchas já instaladas. Para fixar a vara rosqueada, que receberá objetos com peso acima de 3 kg, realiza-se um furo com o auxílio de uma serra-copo na chapa de drywall, permitindo sua fixação na ancoragem universal. Fixar a vara rosqueada na ancoragem universal. Na vara rosqueada serão fixados objetos com peso acima de 3 kg.